programa Tá em Jogo. Apoio, Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar. Dia de Tá em Jogo, dia de falar de jiu-jitsu. A gente vai estar comentando aqui também sobre fisiculturismo e rugby. Tem ainda campeonato estadual de ginástica, tudo isso e muito mais a partir de agora, tu já sabe, 30 segundos para iniciar mais uma edição do Tá em Jogo. Aí, começamos ao vivo mais uma edição do Tá em Jogo para todo mundo via internet, através do facebook.com/tvunivates, pelo canal 15 da NET de Lajeado e também pelo 15 da Brasrede, da nossa querida Arroio do Meio, cidade vizinha Lajeado, aqui do ladinho da Univates. Aliás, a Univates que tem vestibular, hoje é o último dia para inscrição, ainda dá tempo de correr lá no site, porque tem vestibular no final de semana. E hoje, na câmera aberta, na direção de imagens do meu querido Fernandinho Schmitz, goleador do amor que voltou, tu já começa a ver os nossos convidados. Hoje o time aqui é casca grossa, né? O pessoal, inclusive, que está em casa deve estar pensando, Jesus do céu, né? Não, tomara que não dê discussão, porque os homens são tudo grande aqui, é só de modalidade sensacional e tu vai entender muito mais sobre elas. Eu já falei, né, na abertura do programa, a gente vai falar de rugby, vai falar também de jiu-jitsu e de fisiculturismo. Sensacional. Basta tu enviar a tua mensagem para cá através do Facebook para interagir com a galera e eu vou começar dando as boas-vindas, né? Aliás, se me permitirem com o meu querido Jonas aqui, até porque tem título, né? E aí a gente tem um time que é bicampeão da segunda divisão do rugby, o time de Estrela, né? Que é realmente um orgulho aí para o nosso Vale Taquari, Centauros Rugby Clube. Seja bem-vindo, cara. Que bacana que tu tá de novo aqui representando os Centauros para falar dessa equipe que, de novo, chega com título, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Isso, boa noite. Eu quero agradecer ao espaço cedido para a gente divulgar um pouco mais o nosso esporte, divulgar o nosso time, né? Então isso aí, a gente foi campeão agora sábado da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby, né? Foi bicampeão e isso nos garantiu a oportunidade de disputar então uma vaga agora na primeira divisão, né? Então a gente vai fazer um jogo, uma espécie de repescagem contra o último colocado da primeira divisão. E o vencedor, então, vai poder subir para a primeira divisão. Ainda tem uma última fase, digamos assim, que é o campeão da segunda contra o pior da primeira para decidir se o cara tem chance ainda de se manter lá na elite do rugby ou se cede então a vaga, no caso, para os Centauros, é isso? Isso. Ainda tem mais um jogo, então não estamos ainda na primeira divisão. Então o objetivo ainda não foi bem alcançado, mas a gente está confiante, a gente está com um time forte, a gente está bem focado nisso. E acho que a gente tem grandes condições de conseguir essa vitória e subir para a primeira divisão para poder representar não só a Estrela, mas Vale Taquari na elite do rugby gaúcho. Bom, a gente vai falar de Centauros, né? Em outras edições, algumas passadas a gente falou da equipe feminina, que tem o Centauros Rugby Clube. Hoje a gente vai falar, então, da galera do masculino que mandou bem, né? Aliás, o Nicolas Horn, quem te viu e quem te vê, né? O homem voltou, disse que tá jogando. Eu vi ele na foto comemorando. Enfim, um abraço aí pra galera do Centauros que está assistindo o programa. E além do meu querido Jonas, está aqui também Elias Rauch. Acertei o sobrenome? Isso aí. Então tá, seja bem-vindo, Elias. Que bacana que tu tá aqui para representar a galera do Jiu-Jitsu. Obrigado por ter aceito nosso convite e hoje falar bastante dessa modalidade, inclusive não só da academia deles, mas também de uma associação que os caras criaram. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade para conversar um pouco sobre o nosso trabalho. E a gente tem uma associação aqui em Lajeado de Jiu-Jitsu, né, que a gente criou e desenvolveu ela esse ano. Temos também a nossa academia, que é a base, que a gente treina aqui no bairro Florestal, em Lajeado mesmo. E que mudou Mudamos de endereço, agora, né? A gente estava antes na Bento Gonçalves, agora a gente se mudou semana passada para a Avenida dos 15, ali bem na frente do CD dos Correios. E a ideia da nossa associação é justamente, com o tempo, buscar empresas e quem queira apoiar e ajudar a gente com projetos sociais justamente para crianças e grupos que não têm condições ou às vezes não têm possibilidade de praticar esse esporte, né? E justamente também porque a gente tem diversos atletas na nossa equipe que têm grandes condições de competir a nível estadual, a nível nacional e internacional, só que o que falta hoje, acredito como no esporte, no rugby, no fisiculturismo,
é justamente patrocínio, né? Gente que apoia e queira ajudar o sonho de outras pessoas a se tornar realidade, porque a gente sofre com isso no país, em praticamente todas as modalidades, né? A gente é o país do futebol, então a gente busca outras empresas para apoiar e tornar realidade esse sonho do pessoal competir a nível nacional e internacional. Bom, a gente vai falar hoje, então, vocês já viram, né, de jiu-jitsu, vai estar falando de rugby, mas já que a gente tocou na questão da arte marcial, queria mandar um abraço aí para a família do Rovel, né, nosso grande, eterno aí, treinador de arte marcial, um dos pioneiros, né, da modalidade da arte marcial aqui no Vale do Taquari, que infelizmente nos deixou, né, ele faleceu e infelizmente não está mais conosco para contar as boas histórias das artes marciais, mas com certeza deixou um legado sensacional. Não tem praticamente uma pessoa que passa aqui, eu estava comentando inclusive com o Elias, que passe no Tá em Jogo. E a gente sempre dá espaço para as artes marciais há muitos anos aqui e não tem ninguém que não passe por aqui e não lembre com carinho do Rovel. Então um abraço aí para todos os familiares e toda a galera que realmente está voltada para o esporte, para a arte marcial, porque com certeza deixa um grande legado e eu tenho certeza que essa galera como o Elias e todo mundo vai continuar tocando essa história bonita pra caramba do Rovel, onde quer que ele esteja. Então, um abração para toda a família do nosso querido Rovel, ele que treinou também muito tempo ao Roberto e tantos outros treinadores que passaram por aqui e outros lutadores. Bom, vamos seguir por aqui, porque o outro cara dessa noite, ele aceitou nosso convite, vou contar a história dele. Ele aceitou nosso convite há um tempo atrás, e aí a gente disse, vamos trazer o Vitor Hugo, vamos, tá, falar de fisiculturismo, às vezes é até complicado a gente achar algumas pessoas que falem sobre isso, que tem uma carreira de tanto tempo e tanta história como ele. E não é que a gente convidou o homem, o cara se machucou, mas não foi um machucadinho leve, o homem se machucou feio e aí não veio no Tá em Jogo. Até a gente pensou, Vitor Hugo, na época em eu estar no teu lugar e eu mostrar um pouco do que eu já fiz no fisiculturismo, mas a gente achou melhor que não ia dar muito certo, mas que bom agora, brincadeiras à parte, que bacana que tu tá conosco aqui, tu aceitou nosso convite, agora totalmente, eu acredito que 100%, praticamente recuperado, o homem tá aqui para falar hoje de fisiculturismo, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Valeu, muito obrigado aí, boa noite, oportunidade aí, né, venho agradecer pela, digamos, a segunda, né, que pela primeira tive esse acidente de treino aí, que foi bem grave, né. Foi feio o negócio, foi né? bastante feio, passei por cirurgia. Tive o rompimento de fibras medial do peitoral, fibra alta e bíceps, né, treinando supino reto. Mas, enfim, eu acho que hoje em dia a gente que é um esporte de alto nível, tanto os colegas aqui também, você dá um alto rendimento no esporte, você corre o risco de ter uma lesão, né? Então, você treinar em alto rendimento tem esse risco e a gente que gosta do que faz paga o risco, né? E... Tu estava comentando, tu estava no supino reto, aquele que tu deita na bancada ali. Deita na bancada e trabalha puxa aqui, né? Isso. E aí o teu acidente foi... Foi na quinta série do exercício, primeira repetição da quinta série. Eu executei, desci a barra, quando eu fui subir, estourou tudo. Foi mesmo som, assim, de quebrar osso. 3 estralos que rompeu tudo, assim. Rapaz do céu, mas era um peso, deve ser tipo o meu na academia, era quantas... 190 quilos. Então, é um pouco... Eu digo assim, eu estava numa preparação que a gente chama de off-season, né? Que o off-season a gente prioriza ganhar um volume muscular maior, né? Para chegar num peso X e depois de chegar naquele peso X era pra gente, a gente trabalha o corpo, né? Para chegar... definir. Isso, você ganha volume, você lapida, né? Então eu estava num protocolo para chegar a 125 quilos para competir com em torno de 108 a 110. Esse ano ia realizar meu grande sonho, competir no Olímpia, mesmo que vai ser o amador, mas eu acho que para quem é atleta do fisiculturismo, o Olímpia é o ápice, né, do show desse esporte. Só que então ocorreu isso aí, então tudo que eu tinha planejado a gente teve que deixar de lado, né? Agora estou reaprendendo a treinar devagarzinho, tudo novamente, né? E não sei quando poder ter a capacidade de um treinamento alto rendimento, né? Então vai ficar tudo para o ano que vem, né? Esse ano sim é só descansar a cabeça. Bom, a gente vai te explicar tudo sobre fisiculturismo. Daqui a pouco, acho que a primeira pergunta para fazer daqui a pouco para o Vitor Hugo é o porquê da performance e por que tem alguns movimentos específicos dentro desse esporte que eu tenho certeza que tu deve estar curioso pra caramba. A gente já trouxe em outros momentos, edições passadas, outras pessoas para falar de fisiculturismo aqui. A gente comentava nos bastidores, o Giovanni, a Isadora e outros que passaram por aqui. E esse cara aqui é conhecido por todos eles,
inclusive já treinou muitos deles e a gente vai entender muito mais dessa modalidade. Lembrando também que daqui a pouco a gente vai estar trazendo matéria sobre a ginástica, né? Porque a galera teve aqui no nosso complexo esportivo o meu querido mestre Ninja, né? O Minoru, e aí tiveram participando da primeira divisão do Campeonato de Ginástica, mas matéria para daqui a pouco. Só antes, eu queria lembrar aqui que tu pode mandar tua mensagem, eu já vou ler alguns recados e tu pode interagir conosco pelo facebook.com/tvunivates. A Jordana Azevedo está dizendo parabéns, Elias. A Ana Júlia também está assistindo aqui, batendo palmas. A Sandra está dizendo jiu-jitsu. E depois ela dizendo mestre Rovel, Rosendo, nossa homenagem. A Jordana dizendo adorando o assunto de hoje. E a Vera também está por aqui, vai interagindo conosco, facebook.com/tvunivates. A gente sempre levanta toda segunda-feira esporte. E aí tem muitos que falam aqui, só tem espaço para o futebol, para o futsal. A gente fala de tudo, inclusive de outras modalidades. A gente sempre fala de todo mundo aqui, inclusive hoje é um esporte que... Um deles, que é o fisiculturismo, que eu conheço bastante, né, de perto, mas a gente vai falar sobre rugby também e jiu-jitsu. Tem mais mensagem chegando por aqui, daqui a pouco eu leio. Elias, só explica ao pessoal de casa, tu falou dessa associação, são duas coisas diferentes, né? Sim. A gente tem a academia de vocês, que é do mestre Mário, é isso? Mário Reis, isso. Mário Reis, e a gente tem a associação, que é essa organização que vocês montaram para trabalhar essa questão de crianças carentes, de futuros e promissores atletas das artes marciais. Mas vocês têm a academia de vocês, hoje tem uma cacetada de gente lá, né? Sim, hoje a gente começa com horário de treino às 7 da manhã, a gente tem horário meio-dia, 2 da tarde e encerra o dia por volta das 11 horas da noite, né? A gente tem 12 turmas distribuídas durante o dia todo, de segunda a sábado. Eu vi uma foto lá que tinha um monte de gente, mas tinha um monte de gente na academia mesmo. Foi um evento que a gente fez, foi dia 2/6, no domingo, a gente fez um campeonato interno, né? Justamente foi no final de semana de inauguração da academia nova. E teve em torno de uns 100, 120 alunos que participaram e mais os familiares que estavam envolvidos junto, né? Então, como tu mencionou ali, a associação, até inclusive agora, dia 15 e dia 16 do mês que vem, a gente vai estar indo para o Rio de Janeiro para lutar o brasileiro pela CBJJO, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. A gente vai estar levando 4 atletas, que no caso sou eu, o professor do meio-dia e mais dois alunos, né? Um outro professor que é o Marcos e um aluno que é da turma do meio-dia também. E justamente a gente tem mais atletas que estão prontos, que poderiam ir representar a nossa cidade lá e, enfim, a nossa bandeira, mas justamente falta condições, né? Falta verba para levar a galera lá. Então isso foi em ajuda, a gente conseguiu custear essas nossas despesas para lá em ajuda de pequenas empresas aqui da cidade, muitas às vezes até empresas de próprios alunos que estão ali dentro, que ajudam, cada um dá um pouquinho aqui e ali, dá uma força e a gente vai fazendo aquela famosa vaquinha, né? E vai juntando uma grana para levar a galera. E também sobre a associação, esse sábado, o nosso professor, o Augusto, ele desenvolveu um projeto sábado e domingo na Coab e no bairro Moinhos, que foi um aulão que ele deu de 2 dias nos 2 bairros para as crianças carentes do município aqui de Lajeado, né? Isso já é um projeto que a gente já queria ter colocado em prática há muito mais tempo, só que a gente vem sentindo um pouco de dificuldade em conseguir o apoio muitas vezes da prefeitura, né? Vamos dizer assim, eles cedem um espaço para nós, só que a gente sabe que precisa de material, precisa de tatame, precisa de kimono para as crianças, né? Que, vamos dizer assim, o kimono não é muito caro hoje em dia, mas são R$200, aí tu vai comprar um tablado de tatame, já custei ali 5, 6 mil reais, né? Que acho que a gente toca e bate bastante nessa tecla toda segunda-feira aqui no Tá em Jogo, e vocês são de modalidades bem diferentes, mas vivem um esporte todo dia e sentem na pele realmente as dificuldades de se fazer esporte no Brasil. Sim. A gente está com um programa aqui, o Tá em Jogo, há 8 anos e acho que, sei lá, pelo menos nos últimos anos aí não deve ter uma edição que a gente não tocou nessa questão da dificuldade que é ter
continuidade em projetos esportivos, né? Quanto é difícil tu conseguir unir, e que é o sonho de todo mundo, a questão de ter incentivo privado e público, né? De tu conseguir ter empresas com aporte, né? Até mesmo aquele patrocínio, alguém que possa ajudar, e ao mesmo tempo ter também o poder público apoiando. Acho que para se fazer esporte no Brasil não é difícil, é quase que uma, não vou dizer também impossível, mas é uma missão para poucos, e são os abnegados que conseguem tocar isso por muito tempo, né? Porque realmente não é fácil. O Elias agora comentou ali, Vitor e Jonas, é R$200, mas R$200 não é para todo mundo também comprar, né? Isso a gente sabe que grana. Não é assim, velho. Tem gente que, e muitas pessoas, e vários já passaram por essa dificuldade de às vezes não ter a grana para custear o transporte para ir para um treino. Sim, alimentação. Né? Então, alimentação, um cara que busca um alto rendimento, como vocês aí que estão em modalidades diferentes, mas que treinam para isso, tem suplementação, tem alimentação balanceada, então... uma coisa é tu sonhar com o esporte, outra coisa é tu conseguir ter o concreto para conseguir ir até o final e ter a possibilidade disso, né? Acho que que ele falou, não é só a questão do kimono, né? No esporte, no jiu-jitsu, assim como no nosso, é um total de coisas, junta um monte de coisas, é um monte de custos. É o kimono, é o resto do material para treinamento, é que a gente falou, o deslocamento, é o transporte. Dependendo da competição, viagem, tem arbitragem. Tu tem que se federar para poder jogar. Então, não é só tem todo um aporte, né, por tem trás. Todo um aporte por trás, né? E os 3 esportes exigem academia, exigem uma alimentação um pouco mais controlada. Se tu quer mesmo atingir o teu potencial, né, quer atingir o teu máximo, vamos dizer, dentro do esporte, tem várias outras coisas por trás que tu tem que se dedicar, que tu tem que te dedicar, que tu tem que ter. Não é só a questão ali do tu ir treinar, tu vestir a tua farda e jogar ou coisa assim. Tem muita coisa por trás, né? E essa é a dificuldade que a gente encontra num esporte que não é tão visto, né? E eu vou dizer para vocês, tem outra questão, acho que está envolvida nas 3 modalidades, e na verdade quando a gente produziu esse programa a gente não estava pensando lá, junto com a Bianca e o pessoal da TV, a gente não estava pensando especificamente no primeiro momento de juntar essas 3 modalidades, mas foi do acaso. Mas eu acho que tem outra particularidade unindo vocês 3 aqui, que é a questão de o quanto a imagem e a identidade desses esportes muitas vezes tem esse certo preconceito de algumas pessoas que não conseguem identificar as qualidades, né? O positivo de que eles podem transformar um ambiente, que eles podem transformar uma comunidade, que eles podem transformar uma pessoa sequer. Mas o fisiculturismo, né, Vitor? Acho que a gente está falando de rugby, a gente está falando de jiu-jitsu, a gente está falando de fisiculturismo, que talvez dos 3, ainda hoje aqui no Vale do Taquari, talvez seja um dos mais desconhecidos dos 3, a gente poderia dizer? Assim, por exemplo, hoje no Brasil, o fisiculturismo é um esporte que alavancou bastante. Eu, no meu ver, que estou nesse esporte há muitos anos e vivo disso, de 2015 para cá, teve uma demanda maior, assim, em competições, atletas, o nível, entendeu? Também muito bom, porque é um esporte que existe muito preconceito ainda. Tanto atletas masculinos, de mulheres também, né, femininas. Mas evoluiu bastante. Hoje os campeonatos, a gente está com um nível muito grande de atletas, público, patrocinadores, empresas estão apoiando muito os campeonatos, né, dando premiação. Claro, o Brasil ainda não é muito bem visto, ainda tanto profissionalmente, como os Estados Unidos, que geralmente as competições, que é com Pro, né, a gente chama de Procard, atletas que têm esse poder de competir em competições profissionais, mas está alavancando bastante. Os Estados Unidos é o grande celeiro do esporte, né? Fisiculturismo, muito. Fala em fisiculturismo, o cara lembra além de Marcos Stout, lembra de Arnold Schwarzenegger, né? Acho que assim, para mim, eu acho que para muitos que iniciaram nesse esporte, o Arnold Schwarzenegger foi um ícone, né? Foi a gente se espelhar, né? E quando eu comecei, moleque, dentro de uma academia, vi o cara num filme ali, gostei, achei bacana, quis ter esse shape, né? Claro, não consegui chegar ao nível do cara, o cara era, né, outra história. Só que o que me proporcionou dentro desse esporte foi conhecer o cara. Conheci o Arnold Schwarzenegger de perto, né, numa feira no Arnold Classic, no Rio de Janeiro, que hoje é feita em São Paulo. Na época foi no Rio. Era patrocinado por uma marca que a gente ia para os estandes, ficava toda a feira lá, tirando foto com o público. A gente tinha, né, uma influência grande dentro do esporte. Hoje também tenho. Graças a Deus tenho vários patrocínios. Hoje tenho 8 empresas que me apoiam, né, dentro do meu esporte, da minha divulgação nas minhas redes sociais, do meu canal do YouTube. Então a gente trabalha bastante e eu tento levar a imagem do fisiculturismo como uma imagem de um esporte bonito, de uma dedicação, claro, que exige um certo investimento alto, né? Que hoje você para analisar, a suplementação é cara, né? A alimentação,
se torna caro. Então, assim, ó, e é um esporte de... Tu vai ter que ter um treinador, né? Porque assim, a pessoa se auto-treinar é bastante complicado. Né? A gente vê um atleta ali, a gente que entende do esporte, vê os pontos fracos, como pode lapidar o atleta, beleza. Agora, o atleta às vezes não tem esse poder de ele se auto-se ver, né? Onde está em deficiência, que precisa melhorar. Eu acho que Poses de campeonato. É bem simples. O queridão aqui, o Beleza, chega na academia, acha que pode botar um peso, daqui a pouco ele não tem a certeza se pode. Sim. Ou ele vai para um exercício não tendo aquela convicção realmente se vai dar ou não dá. Então, esse acompanhamento é fundamental. Sabe, uma coisa que eu explico muito assim, é porque atletas de força trabalham com carga. Powerlifting é um outro esporte, fisiculturismo. O fisiculturista, ele trabalha com gasto de glicogênio muscular. Então, não é o peso que te faz crescer, é a intensidade do treinamento. Você não usa uma carga elevada. Claro, por exemplo, eu sempre usei cargas elevadas, mas eu tenho 30 anos de treinamento. Eu tenho maturidade para isso. E tem pessoas que às vezes iniciam que acham que levantar aquele peso enorme vai ficar forte mais rápido. Bem pelo contrário. Aí já sei. E aqui entra entra a questão da periodização do treinamento, né? E que entra o papel do educador físico. Que e aí é que entra a questão da mentalidade também, porque Sim. o que acontece? O cara chega na academia. Aí vamos dar um exemplo aqui, né? Tem um monte de recado chegando aqui, daqui a pouco eu começo a ler, mas tá eu e o Jonas na academia, né? E aí o Jonas tá começando. Ele me olhou, eu já tô levantando aquele supino valendo, né? Aí ele vai olhar e diz, mas não dá, eu preciso levantar também aquele peso ali. O corpo dele daqui a pouco não está preparado como o meu para aquele treino, né? O tempo de treinamento, a alimentação, o sono, sabe, tem um monte de coisa, como tu treina, com quem tu treina. Então, e isso tem, né? Muitas vezes do cara achar que pode fazer qualquer coisa. Uma coisa assim, ó, dentro do treinamento de musculação de alto rendimento, eu sempre explico muito assim, ó, tem que ter a ligação mente-músculo. A pessoa tem que realmente fazer o movimento que está sendo treinado e conectar a mente naquele músculo, ativar. Ter consciência corporal, porque não é simplesmente você levantar o peso. Ganhar força é fácil. Você ganhar qualidade de shape é diferente. Porque Quando fala uma qualidade dieta maior. Quando fala qualidade do shape é afirmar a carcaça, né? O cara a gente vê assim, ó, geralmente dentro desse esporte a gente fala shape, que assim é uma maneira mais fácil de se expressar, né? Porque às vezes, como eu digo assim, ó, a gente tá na academia treinar para ficar fortinho, beleza. Agora, para você treinar num alto rendimento para ser atleta, é muito diferente. Vamos ler alguns recados aqui. A internet está travando pra caramba, né? Não sei se aqui é a nossa, enfim. A Jordana Azevedo está dizendo aqui, adorando os assuntos de hoje. Por aqui também está a Carla Rebelato. O Henrique Rups está dizendo grande abraço. Ele é aluno, acho, da Academia Mário Reis, é isso? Sim. Nosso jiu-jitsu de Lajeado, Elias Rausch, representando a nossa academia Quer, né? Quando né? É o cumprimento do cara Isso, que... os tem vários significados. Obrigado, valeu, oi, até mais. Tudo é os. Com licença. Tudo é os. Então, os também pro Henrique. O Júnior Eckert está aqui dizendo, pratico jiu-jitsu desde o final de 2017. Meu condicionamento físico melhorou muito nesse período. Valeu, Elias. A Sandra também dizendo aqui, parabéns por estar em jogo. Trabalho brilhante, Marcos. O Thiago Lemes de Sá dizendo, vamos em busca da primeira divisão, Dali Centauros. A Jennifer Hart dizendo, Centauros também tem projeto social em andamento. Rugby nas escolas. O projeto tem... sabe me explicar mais disso, Jonas? Você está dizendo aqui que acho que a Jenny sabe mais que eu. Então, o projeto tem ideia de incentivar esse projeto desde cedo, pois os princípios do rugby se entendem por toda a via. Respeito, integridade, solidariedade, disciplina e paixão, além de querermos estrutura das categorias de base para o clube. Aí tem a Viana Silva dizendo, os grande Elias. Quem mais aqui? O Lucas Ornelli dizendo, salve jiu-jitsu, equipe Mário Reis. André Rexigel dizendo, Mário Reis Lajeado, a melhor academia de jiu-jitsu da região. Meus filhos Bruno, de 9 anos, e Alice, de 7, praticam e afirmam que estão muito felizes tendo Elias como professor. 9 e 7 anos. Isso. Bacana, isso que é bonito. A gente tem... Eu comecei... Eu que não quero cruzar com essas crianças na escola, velho. Eu comecei o projeto já de aula com crianças de 3 a 5 anos, no início desse ano. Mas as turmas de 5 anos para cima a gente já tem desde o início. Inclusive a Alice e o Bruno são diversas vezes campeão gaúcho aí. E a Alice e o Bruno são um dos alunos que a gente quer levar pro brasileiro ano que vem. Então tá, a Carla... Promessa aí do futuro aí no Vale.
Carla tá chegando por aqui e o André Silva, né? Nosso Andrezinho aqui do curso, dizendo parabéns, Tevani Vatos, pelo Espaço Jiu-Jitsu e Academia Mário Reis de Lajeado. E aí ele já emendou um rei com um oso aqui, né? Então tá, então um abraço aí pro meu querido André. Daqui a pouco eu continuo lendo os recados aqui que estão chegando pelo Facebook, porque o negócio tá lento, tá travando pra caramba, mas vai interagindo conosco, facebook.com/tvanivates e também através do 15 da NET Lajeado, nos assiste em alta definição, e também 15 da Bracede em Arroio do Meio. Fernandinho Schmidt, se tiver condições aí, matéria do Campeonato Estadual de Ginástica. Primeira divisão, Complexo Esportivo, e aí lá tava mestre Minoru, né, o Marcos Minoru Otsuka, o ninja com toda a equipe da Univates, que agora está indo para o Campeonato Brasileiro, lá em Ouro Preto. Boa sorte para eles, matéria da Juliana. Daqui a pouco eu volto com o pessoal aqui. Ginástica para mim é o que vai me dar um futuro, né? Eu penso assim, é o que me dá disciplina, que me faz ter respeito pelos outros e vai me dar um futuro melhor, é o que eu acredito. Ela é uma parte da minha vida, eu faço ginástica 4 vezes por semana, eu adoro muito ginástica. Eu cresci praticamente na ginástica e é uma paixão minha. Igor e Larissa têm em comum a paixão pela ginástica. E ontem eles vieram no Complexo Esportivo da Univates buscar uma boa pontuação no Campeonato de Ginástica de Trampolim Primeira Divisão. Essa competição, então, ela exige uma dificuldade muito maior dos atletas. Então, são poucos atletas que conseguem atingir essa dificuldade, né? E essa dificuldade, então, ela é a mesma que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, ela já é um preparatório para o Campeonato Brasileiro, que já ocorre agora na próxima semana. Então, são poucos atletas mesmo, mas com alta qualidade de dificuldade. 13 atletas da Univates e do Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul competiram nas categorias infantil, infanto-juvenil e adulta. Estão competindo os 4 aparelhos, que é o trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim e tumbling. São dificuldades mínimas por categoria no aparelho duplo mini e no tumbling, então os atletas precisam fazer uns saltos mais difíceis, o qual nem todos conseguem fazer ainda. Então são elementos mais complexos, né, que precisam ser realizados. E no trampolim são elementos obrigatórios, alguns elementos obrigatórios, então como duplos mortais, mortais com piruetas e meias e assim por diante. Então uma competição com alta qualidade. Em avaliação, 2 notas principais: a execução, que é a postura com que o atleta faz os saltos, e a dificuldade, que é a quantidade de giros de piruetas e de mortais. Esse campeonato ele é muito importante para nós, ele é como se fosse um simulado para nossos outros campeonatos que vão acontecer durante o resto do ano. E eu acho que a minha participação ela foi boa, porque é o que eu vou demonstrar no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Mundial, Sul-Americano, enfim. Então, acho que é uma boa competição para a gente controlar nosso nervosismo, para a gente treinar como vai ser nossas passadas. Eu estou muito ansiosa, né? Eu acho que eu vou ir bem, mas é sempre legal ter umas novas competições. Eu participo da ginástica há uns 4/3 anos. E as minhas expectativas para a ginástica é tentar continuar avançando nela, né? Para muitos jovens, a ginástica de trampolim é o salto que falta para mostrar ao mundo o potencial que eles adquiriram dentro desse esporte. Pode ter certeza que em um espaço curto de tempo a gente vai ter bons atletas aí com grandes resultados mundial. Já é importante para todo o desenvolvimento humano, social, né? Engajamento em grupo também, mas também a gente propicia que os atletas possam também se desenvolver além disso, irem para um nível técnico mais alto, participarem de outros campeonatos e talvez até, quem sabe, se profissionalizar. Tá aí, mandando sempre um abraço aí para os nossos apoiadores do Tá em Jogo, né? Tendência, tem também a CIA da Esteira Esportes, meu querido Rodrigo Herman, né? Ele que tem os relógios polar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O pessoal da Star Service também chegando por aqui, todo mundo apoiando o Tá em Jogo, assim como o meu querido Dani das lojas Dúlios, né? Então, um abraço para todos os apoiadores do Tá em Jogo. A gente daqui a pouco vai falar sobre arbitragem, né? O pessoal que julga, que também é uma das funções aí do Vitor Hugo, sobre fisiculturismo. Vai voltar a falar de jiu-jitsu, interage conosco pelo facebook.com/tvnivates, mas eu quero só saber antes do Jonas, porque tu estava me comentando lá na redação, antes da gente vir para o estúdio, que ex-atletas voltaram para o Centauros, é isso? Isso. Quem fez nosso time esse ano, vamos dizer, se tornar um time muito mais competitivo, justamente foi isso. A gente teve a volta de muitos ex-atletas. Eu sou um que sempre digo, tu pode te afastar do rugby, mas um dia tu volta.
né? Eu acho que o rugby proporciona isso na maioria das pessoas. Quem convive muito tempo com o rugby, realmente isso se torna uma família, né? O time de rugby. Eu acho que esse é o grande diferencial do Centauros hoje, né? Além de jogadores, além de nós estamos ali buscando um objetivo comum, a gente é amigo fora dali, e realmente é amigo, então realmente se tornou uma família. Então essa volta desses ex-atletas possibilitou que o nosso time subisse de patamar, né? Que foi o que aconteceu agora, né? A gente está com um bom plantel, com jogadores muito experientes e bons jogadores, que fez com que a gente pôde ganhar o título agora gaúcho de rugby, né? E tomara que a gente consiga manter esse plantel agora e crescer cada vez mais, né? Acho que é importante lembrar, quando se fala do rugby, o pessoal acha que o grupo é fechado, né? Que são aqueles jogadores ali, o grupo está fechado, não é isso. O clube está sempre aberto para novos jogadores, a gente precisa de novos jogadores, precisa de uma renovação, porque como são 15 jogadores de cada lado, né? A gente tem que ter um plantel grande, né? E tem que estar sempre renovando. Então a gente está sempre de portas abertas para receber gente nova, né? E com certeza, tomara que a gente consiga manter agora esses jogadores que nós temos para o ano que vem. Eu me lembro que no início lá do Centauros, fazem quantos anos aí? Uns 6 anos que tem o clube? Foi 2011. 8 anos. No início lá do Centauros, eu me lembro, Jonas, que vocês entregavam em alguns jogos aqui em Estrela algumas regras, né, da modalidade para o pessoal, o público também entender o jogo, né? Isso, ainda hoje, né? O rugby ele tem muitas regras pequenas, né? Que se tu vai sentar e olhar o jogo sem alguém que sabe do teu lado, tu não entende, né? Então o rugby tem muito dessas regrinhas pequenas justamente porque como é um esporte de muito contato, né? O pessoal acha que é violento. Não é violento, tudo tem um jeito, tudo tu aprende em treinamentos, tu aprende a cair, tu aprende a derrubar. Então o pessoal vê por fora, acha que é um monte de gente se batendo, né? Então justamente essas regrinhas que tem pequenas fazem com que os jogadores acabam não se machucando tanto, não tendo uma incidência tão grande de lesão como o pessoal acha que tem. Né? Há alguns anos atrás a gente foi à Estrela lá fazer um jogo de vocês. Eu me lembro que tinha chovido uma barbaridade uns dias antes. Velho do céu, eu só pensava, cara, que é isso? Porque eles iam de cabeça na bola, aquilo voava barro pra tudo. Mas a cada jogada, sempre tinha aquela questão da cordialidade, do respeito. Acho que tem uma regra, né, pra ir no árbitro também, né? Não é todo mundo que pode ir, né? Não, o único que pode falar com o árbitro é o capitão. E falar, não é gritar, não é cobrar, é falar. Então, isso o rugby ele tem muito, tem desde as raízes do rugby. Acho que a principal conduta do rugby é o respeito, né? A gente tem que se portar com respeito com o árbitro, com os seus colegas de equipe e com os outros jogadores também. Aqui a Joelma Maia está assistindo aqui o Tá em Jogo e a Fabi Pônei, né? A Fabi Pônei aqui lá de Teutônia trazendo boa noite, Marcos Stout, o melhor programa de esportes do Vale do Taquari. Grande abraço, amigo. Abraço aí para a Fabi Pônei, ela campeã mundial também de Muay Thai. A gente está falando de rugby, né? Tá falando de fisiculturismo, tá falando de jiu-jitsu, mas eu comentei no início do programa que eu queria saber do Vitor Hugo ou Elias sobre aquela questão dos movimentos. E eu acho sensacional, Vitor. Quando tem toda uma performance também que envolve, não é só a questão do cara estar bem fisicamente, né? Tem toda uma apresentação que tem que ser colocada no dia, né? Assim, ó, por exemplo, quando a gente vai jogar a categoria em si, todos os atletas ficar numa linha e vai ter umas poses obrigatórias que o árbitro central pede para os atletas, né? Então, assim, ó, muitas vezes tem um atleta que ele tem um bom shape, bom condicionamento, mas às vezes no palco ele não sabe expressar a qualidade dele, saber posar bem, né, encaixar bem a pose, fibrar bem. Daqui a pouco você vê um atleta com um shape não tão bom quanto aquele que você viu de entrada no palco, mas na hora de posar o cara expande, né? Então o fisiculturismo ele é um esporte de muito treinamento de pose, né? Então se a pessoa souber posar bem na hora de ser julgado ali, né, categorias tipo Men's Physique, Classic Physique, Bodybuilder, a categoria biquíni, o wellness, a da mulher exige mais, assim, também uma sensualidade, né? Ter um sorriso, tá sempre sorrindo, encaixar as poses bonitas, né? Ter a transição, que a gente chama que é a troca de pose com a suavidade, né? Categoria Men's Physique também exige que o atleta tem que estar passando assim, transparecendo serenidade, sempre sorrindo, as transições de pose tem que ser bonita, bem encaixada.
Já o bodybuilder já é uma coisa mais, a gente chama mais grotesca, assim, não precisa ter um rostinho bonito, né? É mais pra assustar também. O físico é mais volumoso, então tem que saber posar também, mas tipo assim, não exige tanto as transições tão bonitas, né? Tão sensual, algumas categorias mais fitness, né? E tem a apresentação também que é individual, né? Que daí o atleta vai desenvolver uma coreografia para ele, de acordo com a música que ele gosta, né? Alguns campeonatos chegam a 45 segundos, alguns a 1 minuto de apresentação por atleta. Ali você vai mostrar, né, a qualidade do teu padrão, do teu shape, com as poses bonitas, uma coreografia bem, uma desenvoltura bonita, né? E para mim o fisiculturismo, eu acho um esporte muito apaixonante, não porque eu faço isso, vivo disso, né? Mas assim, ó, você é o criador e a arte do esporte. Você se cria e se desenvolve. E você apresenta o teu trabalho é o teu corpo. Então você está no palco mostrando a capacidade, como foi o teu trabalho, como, assim, o fisiculturismo é assim, é um esporte, não é digamos assim, quem mais investiu que ganha, é quem menos erra. É um esporte de muita dedicação, muita... A própria questão essa, né, que a gente comentou agora, da performance, né? O cara daqui a pouco tá super bem treinado, mas chegou na hora lá, deu uma rateada. É que a gente trabalha muito assim, ó, a questão de depredar o corpo na última semana. Então você tem que estar com a cabeça muito boa, que o nível de água no corpo é muito alto, você zera sal, zera carboidrato. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem aí o Elias, tem o Jonas e tem o Marcos aqui. Se tu olhar os três, quem é que tu treina? Em questão, se fosse para ser um fisiculturista aqui, ó. Categoria clássica e physique, pela linha do shape dele. E depois por o exemplo, Jonas? Assim, teria que desenvolver uma categoria menor um pouco que a dele, seria men's physique. Tá, e a minha? Ah, vai ter que suar. Não teria categoria... A gente tem 3 sistemas de corpo, né? De linha de corpo. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E o meu que é o inútil. Seria o mesomorfo, eu acho. Chassi de grilo. O chassi de grilo. Aqui, ó, tem mais gente chegando com recado por aqui. A nossa internet está bem lenta, né? Hoje o troço está meio devagarito aqui, mas a gente está indo. Então, o André, né? O nosso Andrezinho, que eu comentei antes, mandou um recado. Acho que ele está dizendo pro Elias, Elias, ensina aí o mata-leão pro Stout. Só tem gente boa assistindo o programa também. O cara gosta de ti, gente finíssima. A gente vai se encontrar aí pela sala de aula. A Vanusa também está por aqui chegando, dizendo boa noite. Equipe feminina de futebol, a Musa, Santo André, no treino e assistindo o programa. Então, um abraço aí para a galera do futebol feminino. Aliás, o futebol feminino está em alta, né? A gente que tem essa parceria de tantos anos aí com a minha querida Vanusa, né? Já foi comentarista aqui em vários programas, várias edições. A gente sempre dá espaço para o futebol feminino e agora a gente tem aí a seleção mandando bem. Início de competição sempre vai bem, né? Tomara que a gente consiga esse título inédito aí da seleção feminina aí brasileira, Marta e companhia, junto com a Cris e todo mundo lá. Tenho certeza que a Vanusa e as meninas aqui de Lajá estão torcendo pra caramba pra elas. Então, tu pode interagir conosco pelo facebook.com/TV Univates. Ô, Elias, tu ganhou o cara que pode treinar com o Vitor, né? Tu viu, né? Como é que é a classe dele? Pela linha do corpo dele, assim, seria um Classic Physique. Que é o cara mais... Não, o Classic Physique é uma categoria intermediária entre o Men's Physique e o clássico, né? Então, assim, a gente falar em categorias, fisiculturismo vai estender bastante, que cada categoria tem uma regra, tem um padrão, né? Então, por exemplo, assim, Men's Physique, a gente chama da categoria que é o Y. Você não precisa ter perna grande, você tem que ter um dorsal muito volumoso e ombros. Saquei. Entendeu? Se a gente falar na categoria Classic Physique, é uma categoria que já tem que ter um X menor, com a proporção de ombros, dorsais e perna. Geralmente o físico ele é julgado assim entre qualidade, harmonia, né, e simetria e proporção. Então você não pode ser um atleta que subir no palco com braços muito grandes, ombro pequeno e o peito não acompanha. Você tem que estar totalmente adequado à categoria. Se você é um Men's Physique, eu vou adaptar o meu corpo a essa categoria. Vou treinar muito dorsais e ombro, que é o que a categoria pede. Se é um bodybuilder, eu vou treinar o corpo por inteiro, que é o X maior, proporção de ombros e pernas. Então, geralmente, vai focar muito no vasto lateral, para a perna ficar bem torneada lateralmente, um ombro grande, para dar aquela formação de um X. Daí tem outras categorias também. A biquíni é uma categoria que exige que a mulher tem que ser magra, mas aquela magra que representa que treina.
magra com saúde. Então não pode ser muito volumosa, não pode ter estriamento muscular, que é aquele músculo fibrado, definido, não pode ser vascularizada. Então um corpo mais slim, que a gente diz. Categoria wellness, já é uma atleta feminina que ela tem uma categoria, um shape maior. Ela tem um glúteo maior, pernas maiores, ombro maior, dorsal. E daí fora disso tem as categorias que é a figure, que também é o contrário da mesa. Digamos que a atleta que ela vai ter um dorsal grande, ombros largos e pernas menores. Né? Então cada categoria tem uma pose. Que vai valorizar, obviamente, aquela parte do corpo. É, isso aí. E tem a Homos Física, que é a categoria de realmente a mulher forte. Da parte superior até inferior, né? E daí a musculatura tem que ser mais mostrada, mais visível, mais estriada, assim, né? O Elias, tu que então ganhou uma categoria, eu não tenho nem categoria, o Vitor aqui já disse, né? Mas é terrível. Mas Elias, hoje lá, como é que vocês estão treinando? Porque são várias pessoas diferentes, de portes diferentes, né? Porque a gente estava falando justamente disso. O Vitor, por exemplo, olha alguém que vai treinar, ele olha mais ou menos a linha da pessoa, né? O desenho. O treinador ele tem que ter a visão onde se encaixa o atleta, né? Como é que vocês treinam hoje lá, a galera do jiu-jitsu? Vou dar uma breve explicação, então. Justamente, vou começar do início bem rapidamente para dar a entender a explicação final. O jiu-jitsu foi criado, o jiu-jitsu já existe há uns 2, 3 mil anos, mas o brasileiro foi criado pelo mestre Hélio Gracie, né? Então o mestre Hélio Gracie, assistindo os irmãos dele treinar, o Hélio era um cara extremamente fraco, muito magro, doente até. O pai e a mãe dele levavam no médico e achavam que ele tinha alguma doença, de tão magro e esguio que ele era, né? Então ele olhando os irmãos dele treinar, só de olhar ele desenvolveu uma outra arte marcial, que ele utiliza de forma que ele consegue multiplicar a força dele através de alavancas, né? Que então foi criado o jiu-jitsu brasileiro. Antes o jiu-jitsu ele era um pouco mais agressivo da forma que se utilizava um pouco de chutes e socos, né? Então pessoas às vezes que eram muito fracas não conseguiam treinar, né? Então no nosso esporte não tem isso. Exemplo, dentro de competições são divididos em categorias que varia de idade e peso, né? E para treinar não importa isso. Tanto é que o que me fez desenvolver essa paixão pelo esporte foi que quando eu comecei a treinar, na época, eu só praticava musculação, né? Então, tipo, eu tinha em torno de uns 20, 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então, e eu cheguei lá todo bombadão na academia, gigantão, né? E me lembro como se fosse hoje, na minha primeira aula, o professor na época me colocou rolar com o Vitor Hugo, que hoje é um professor que dá aula para nós, até o Vitão, um abraço para ele, estava de aniversário ontem. E na época ele era faixa azul e eu no meu primeiro dia, o cara me triturou, tipo, me senti como se tivesse passado num moedor de carne, sabe? Tipo, que nem tem no açougue, né? Em questão de 5 minutos o cara me finalizou 5, 6 vezes ali, o cara com a metade do meu peso, bem mais fraco, enfim. O que acontece é que a técnica supera a força, né? Justamente pela questão das alavancas que você utiliza, né, nesse esporte, né? Quando tu fala da família Gracie, né, que daí adapta o jiu-jitsu para o Brasil aqui, e o Brasil vira a grande potência que é no jiu-jitsu, a gente remete àquele início do UFC lá, né? Na verdade foi a família Gracie que criou o UFC. Pois é, e aí eu me lembro de cenas, se não me engano, acho que é o 1, né, que a gente acha no YouTube, onde o cara de jiu-jitsu está de kimono e o outro cara de outra modalidade nem usava, que era justamente um mix de artes marciais. E naquele momento, daqui a pouco, tu pega ali lutas de caras que eram bem maiores estruturalmente. Foi o Royce Gracie, né? Isso aí. Verdade. E daí tu pega o cara muito maior com um cara muito menor e a luta acontece igual, né? Depois que existem balizadores e regras, porque até a gente chegar nos dias de hoje, né? Justamente por isso, a alavanca, ela supera a força, né? Então não tem essa... Tanto é que a gente vê em competições a nível profissional ou amador, tem a opção, tu luta a tua categoria e tu tem a opção de tu lutar o absoluto, né? O absoluto é uma categoria que mescla atletas desde 60 quilos sem limite de peso, né? Daí, então, ali é justamente onde tem o maior prêmio, né? Mas hoje, para um cara que quer treinar jiu-jitsu,
Ok, entendi que é um esporte democrático no sentido de todas as pessoas podem, né? Tem crianças lá, tem a pessoa que daqui a pouco tem mais idade, mas está treinando igual, vai muito da técnica e não da força. Mas hoje tem, daqui a pouco o cara que ele é mais magro, ele não leva tanta vantagem dentro do jiu-jitsu, porque daqui a pouco ele tem que mobilizar o cara, né? Não necessariamente isso, né? Porque justamente se tu souber usar o teu peso, vamos dizer, o cara que for mais pesado, ele parar numa posição ali de mobilização e ele souber distribuir o peso dele bem, ele vai ter aquela vantagem do peso corporal dele. Já um cara que vai ser mais magro vai conseguir se movimentar mais rapidamente, por exemplo, para passar a guarda, para enfim. Ou quem tem as pernas maiores, os braços maiores, teoricamente vai ter alavancas maiores, então também tem uma certa vantagem, né? Mas eu acredito que não, porque depois que quando tu começa a praticar, tu adapta o teu jogo e tu utiliza as posições, as técnicas conforme o teu próprio corpo, né? Então, vamos dizer assim, tu desenvolve o teu artista marcial dentro de ti. Tu desenvolve aquilo ali, tu pode tu mesmo desenvolver e inventar uma técnica que funciona bem para ti, né? Então, esse é o bacana. Cada um vai desenvolver o jogo, o estilo de luta que funciona melhor para o biotipo corporal dele. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar o pessoal também, né, que a gente tem ensino à distância aqui na Univates, né? Já são aí mais de 1.500 alunos, 17 polos. Basta tu acessar univates.br/EAD e aí tu busca todas as informações dos cursos que a gente tem aqui na Univates, os presenciais e também o ensino à distância. Bacana pra caramba. Parece que tá melhorando aqui o negócio, tá desenvolvendo aqui o facebook.com/TV Univates também para te mandar a tua mensagem. A gente tá falando dessa questão de peso, de corpo, de biotipo, de estrutura, porque eu acho que a gente pode também estar fazendo um certo serviço de utilidade pública até para conseguir desmistificar um pouco essas modalidades para quem está assistindo. O rugby também não é diferente, né? Eu me lembro que a gente estava conversando antes de um cara que era bem baixinho e que jogava muito no time do Centauros, mas ele era... Eu sou muito baixinho, mas o cara era menor do que eu, né? Isso é... Tem 1 metro e... 1,60 m e pouquinhos, ele é bem baixinho. Como é que era? O Toquinho. O Toquinho. E aí, logo que eu me lembro que eu fui fazer a matéria, eu olhei ele menor ali, eu disse, tá, mas tá jogando rugby? Não, e daí os guris já logo disseram, a função dele dentro do time é essencial, porque ele é o cara que derruba, né? Não, na verdade é que dentro do rugby tu tem várias posições, né? E cada posição te exige uma capacidade física ou técnica diferente. Então a gente tem os jogadores que são os mais rápidos, né? Que são os velocistas, vamos dizer assim. A gente tem jogadores que são mais para controlar e pensar no jogo e temos jogadores mais fortes, então, e mais pesados, né? Então, o rugby também é um esporte que, não importa o biotipo da pessoa, tem espaço para todo mundo dentro dele, né? Então, como são 15 jogadores, então são separados em 8 jogadores, vamos dizer, um pouco mais pesados, 5 jogadores mais rápidos e 2 jogadores que são os que controlam mais o jogo e pensam um pouco mais no jogo, chamam jogada, enfim. Esse tipo de coisa. A gente falou de projeto, de continuidade, acho que o Centauros fez isso muito bem, de fazer um grupo de amigos, mas conseguir logo envolver o poder público, envolver a iniciativa privada e conseguiu manter essa estrutura, né? Manter um clube, né? Como vocês comentam. O que é o projeto do Centauros daqui para frente? Isso lá em 2011, logo que a gente criou o clube, né? Nós criamos o clube, o primeiro treino acho que foi início de fevereiro, início de março. E em 1º de abril nós já abrimos o CNPJ, justamente para buscar logo um apoio público, né? E um apoio privado, né? Para, vamos dizer, ter mesmo um CNPJ, ter um clube firmado para conseguir buscar o apoio e levar o clube adiante, né? Então, hoje, como nosso objetivo principal, obviamente, é jogar a 1ª divisão e voltar a isso, né? Mas mais do que isso, entrar nas escolas, entrar com projetos sociais, como a Jenny mandou ali, e a gente tem projeto para isso, né? Porque a gente vê o rugby como um transformador, né? De criar não só atletas, mas levar ensinar o pessoal o respeito que o rugby traz. Não só a questão do jogo, mas a questão do respeito, a questão do companheirismo que o rugby traz desde a sua essência, né? Que é uma das principais coisas do rugby. Então, a gente quer trabalhar dentro das escolas com as crianças, para isso até a gente trouxe agora, tem o Ari, que é um cara muito conhecido no meio do rugby, está passando o treino para o masculino, e a sua esposa Karen, que também tem um conhecimento muito grande do rugby, está passando os treinos pro feminino, e eles estão vindo morar agora aqui em Lajeado, justamente estão mais perto de nós, e aí nós vamos ingressar nas escolas, tentar ingressar nas escolas, tanto de Estrela e Lajeado,
enfim, qualquer outro município do Vale aí que abrir as portas para nós, para poder divulgar um pouco mais nos esportes e buscar esse apoio público e também o apoio privado, que hoje é muito difícil, como a gente falou no início, né? A gente conseguir hoje patrocínios para os nossos esportes é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Então a gente está buscando, né? Aos pouquinhos a gente está buscando, estamos crescendo, estamos reestruturando como clube para tentar cada vez crescer mais e levar o nome do Vale, né? Aliás, né, já que a gente falou de Vale, amanhã tem jogo da LAF, né? A LAF estreia amanhã na Liga Gaúcha de Futsal, 8h15 da noite. O jogo é no Claudião, não é aqui no Complexo Esportivo, é lá no Claudião. Nelson Branquero, 8h15 da noite, contra a equipe de Selbach, né? O jogo que inicia a Liga Gaúcha de Futsal esse ano. A gente tem essa questão de desvincular a Federação Gaúcha de Futsal da Liga Gaúcha de Futsal. E aí a Liga, então, está comandando o campeonato gaúcho, né, de futsal. E a gente tem Liga 1, 2 e 3, como seria a Liga Ouro, Bronze e Prata, né? E aí a LAF, então, vai estar disputando a Liga 1 e começa tudo amanhã, 8h15 da noite. A equipe aí do meu querido Andrezinho de Lázaro, né, junto com o... Como é que é o nome do japonês, tu lembra? Acho que é Takumi. O Takumi, jogador novo japonês, vindo para a LAF, junto com a galera toda aí da Associação de Futsal da cidade. Inicia amanhã, então, Liga 1, Campeonato Gaúcho de Futsal, 8h15 da noite, Complexo Esportivo. Não vai ser o local dessa vez, e sim no Nelson Branquero. Daqui 5 minutos está encerrando, tá aí jogo. Vitor, para quem quiser compreender um pouco mais, entender o fisiculturismo, quiser daqui a pouco ingressar nessa modalidade, meio que de cabeça mesmo, conhecer como é que faz para treinar, como é que faz para ter essa alimentação, pode te buscar também nas redes sociais, é isso? Pode me chamar no Facebook ali, Vitor H. Luz, com 2 U e um Z. Me chama no direct, a gente pode conversar um pouquinho, posso dar o aporte de início que precisa, né? E se tiver interesse em fazer um trabalho comigo, a gente fecha um projeto. Ou a gente eu posso ensinar muito sobre fisiculturismo, né? Tanto que agora, dia 13 do mês que vem, em Canoas, no Parque Shopping Canoas, lá vai ter o gaúcho da Federação Pro League, né? Que vai ser um show muito grande. Né? A gente teve em maio já ali, o Field Champion já foi um campeonato com nível muito grande. Agora o gaúcho vai ser maior, né? A estimativa de público está muito grande, atletas, o nível está muito competitivo, o local está muito bonito lá. Ou seja, vai ser um espetáculo à parte para quem quiser assistir também. Justamente. Então tá. 3 minutos, Elvete. Pô, mas tá caindo esse tempo em uma velocidade absurda. Elias, quem quiser então também buscar a academia, agora os treinos de vocês são... A gente está no bairro Florestal, na Avenida dos 15, na frente do CD dos Correios. Pode chamar a gente no Instagram, Mário Reis Lajeado, ou Facebook, Mário Reis Lajeado também. E para chegar ali é uma barbada, né? Avenida dos 15, chegou nos Correios ali, busca o Sedex, já vai lá treinar. Pela RS ou pode entrar pela Pasqualini. Sensacional. Tá. E o Centauro sempre tem espaço para todo mundo, né? Sempre, estamos sempre de portas abertas para novos jogadores, todo mundo que quiser conhecer o esporte. É legal divulgar agora, fim de semana, sábado, vai ter a seletiva da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby Feminino, lá em Estrela, lá no nosso campo. Ó, que massa. Né? Então vai ser uma seletiva de várias jogadoras do estado, que vão montar uma seleção gaúcha para futuramente montar a seleção brasileira de Union, que é a modalidade que é 15 jogadores cada lado. Então, a partir das 10 horas da manhã no sábado, quem quiser ir lá pode conhecer um pouco mais do esporte ou nos acompanhe nas redes sociais, que a gente está sempre aberto aí para tirar qualquer dúvida e chamar novos atletas. Aqui é o Clayton Crovato, que vai estar conosco aí na próxima segunda-feira, se eu não me engano, acho que está agendado aí na produção da Bianca. Tá mandando recado aqui dizendo, Dali Vitor, aprendi muito com ele, abraço. Então a galera aí também das artes marciais e que está envolvida também, obviamente, que busca a questão da musculação e da definição agora, assim, 2 minutos, agora demorou mais. Então tá, a gente vai encerrando por aqui. Vitor, valeu, cara, obrigado pela presença. Boa sorte nos projetos aí, que tu consiga continuar sempre levando o fisiculturismo à frente e vamos agendar para próximos atletas, teus aí, alunos, para participarem conosco nas próximas segundas-feiras. Vamos sim. Valeu, brigadão. Grande abraço aí. Valeu. Elias, valeu, cara. Até a próxima. Muito sucesso para vocês, tanto na associação como na academia. Eles continuam formando grandes atletas aí, lutadores para as nossas artes marciais, obviamente no jiu-jitsu. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu? Certo. Então tá. Jones, valeu, cara. Até a próxima. Aliás, lembrar todo mundo, né? Quem quiser, dá para acompanhar os treinos de vocês. Dá para dar uma olhada lá, ver como é que funciona, tudo. Só chegar ali em Estrela, no Parcão? Isso, no Parcão. Terças e quintas, às 8 horas da noite.
e sábado às 2h30 da tarde. Jonas, valeu. Obrigado. Tá encerrada essa edição do Tá em Jogo. A gente volta na próxima segunda-feira ao vivo com mais convidados, né? A gente vai falar de arte marcial, vai falar de velocidade em cima de 2 rodas e muito mais. A partir da próxima segunda-feira tem mais Tá em Jogo. Valeu. Tchau. Programa Tá em Jogo. Apoio Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar.